Podem pôr. É igual. Já para aqui, professor. Se senta já aqui, professor. Está a começar a sessão e a continuidade. Agora sinto-me um bocado desorientado, estava do outro lado. Ainda falta uma pessoa do painel. Posso abrir aqui? Sim. Quer que eu ponha por data, se calhar é mais fácil? Não? Da calda ao concentrado será? Exato. Então é o primeiro. Pode copiar por aí para... Levar os óculos que este. Não quer que eu copie? Apresenta diretamente a Ah, exato aí. Sim. É? Ok. Então deixa-me só primeiro esperar para outra senhora que venha para se começar. Enquanto esperamos um bocadinho para a doutora Guida Cândido, vamos dar início aqui ao painel número 10, dedicado à indústria conserveira. Vamos ter 4 comunicações em torno deste tema. Particularmente eu também tenho muito interesse, porque também sou da indústria conserveira, mas no caso de Setúbal. Vamos começar pelo professor Jorge Fernandes Alves. É docente de História Contemporânea na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, na qual desempenhou diversas funções de gestão. No domínio da investigação tem abordado temas nas áreas da História Económica e Social e da História da Ciência, apresentando mais de 2 centenas de títulos, entre livros e artigos, sobre temáticas da imigração, de empresas e empresários, de higiene e saúde, entre outros, bem como orientado algumas dezenas de mestrados e doutoramentos nas áreas referidas. Entrega como investigador o CITSEM, Centro de Estudos Transdisciplinares de Cultura, Espaço e Memória, de que foi cofundador. Conexos aos temas da alimentação, podem considerar-se alguns dos seus trabalhos sobre o leite, o açúcar, a água e as conservas alimentares. Passo a palavra ao professor. Bom, muito bom dia. Havia assim um bocadinho disparado, estava ali a ouvir interessado e sobretudo interessado na última comunicação, mas tive de sair. E, portanto, ao apresentarmos este tema, devo dizer que sempre que falo nos tomates as pessoas riem-se, ironizam um pouco com o tipo de trabalho que estou a fazer, mas eu dedico-me digamos, aos tomates há mais de 20 anos. No âmbito do estudo da agricultura e das conservas, e sobretudo porque, a partir de certa altura, afunilei em torno de uma pequena monografia da Compal que fiz, e a Compal foi um dos instrumentos, digamos assim, modernizadores deste setor. E ao falar da indústria do concentrado de tomate e, portanto, da agricultura inerente, estamos a falar do terceiro setor agroalimentar em Portugal. Pouca gente sabe isso. Depois do vinho e da cortiça, o tomate aquele que tem maior número tem um volume mais elevado ao nível das exportações e da produção em geral, como poderemos ver daqui a pouco. Bom, eu vou passar um pouco em torno do contexto do aparecimento de tomate, naturalmente que se liga às descobertas, é um produto que vem da América, etc. Passemos essa questão para sublinhar que se desenvolveu como um produto hortícola de pequena produção e de pequeno consumo. Numa fase inicial até era
considerado eventualmente demoníaco e venenoso, depois passou a ser valorizado e hoje é um elemento indispensável. Todos deviam comer tomates todos os dias, tem uma componente fundamental, nomeadamente para os homens, não é? Ao nível da prevenção de certas doenças, etc. O tomate é importante, mas como hoje há aqui nutricionistas, não sei se neste encontro, mas no outro dia, provavelmente estarão mais qualificados para isso e, portanto, não vão meter o pé nesse domínio. Agora, é verdade que no século XIX já há o reconhecimento do tomate como uma produção importante para o abastecimento de mercados, nomeadamente na área de Lisboa. Será, no entanto, no século XX que o tomate emerge como um produto com capacidade industrial. E isto vai acontecer essencialmente ali nos anos 30, nomeadamente quando se fala do aproveitamento dos hortícolas para efeitos das indústrias de conserva, sendo que durante muito tempo o que havia era apenas, digamos assim, a salga do tomate feito, portanto, através de uma causa meramente empírica no âmbito das pessoas que queriam conservar, dado que é um produto extremamente sazonal, não é? Queriam conservar esses produtos. Portanto, a questão é como é que se passa dessa incipiência para a fase industrial, sabendo-se que a partir do momento em que se percebe que se pode conservar, se pode prolongar este ditado popular, muito usual aqui na zona do Ribatejo, de que na época do tomate não há más cozinheiras, não é? Precisamente por causa do molho que o tomate pode envolver e qualificar a produção alimentar. Bom, hoje continuamos a ter, portanto, a alimentação do tomate quase em produto puro, mas evidentemente que é a parte do concentrado que absorve atividade, que absorve capital e que produz também essas valências. Bom, nós poderíamos, portanto, dizer que, em termos industriais, 1938 marca o arranque de uma sociedade industrial, a SPALIL, Sociedade de Produtos Alimentares, na Chamusca. Evidentemente que o tomate está sempre ligado às zonas de regadio, uma vez que o tomate não é senão um concentrado digamos assim, de água e de sol, não é? São esses os elementos vitais do tomate. Se nós formos ver os boletins da Direção-Geral da Indústria, com aqueles pedidos que, a partir do condicionamento, se tornaram obrigatórios para a instalação de unidades, vemos lá muitos pedidos, a maioria nem sequer se concretizou e, portanto, o que nós temos durante algum tempo são apenas esta meia dúzia de unidades que estão todas centradas ali naquela zona do Ribatejo, não é? Chamusca, Azinhaga, Almeirim, Vila Franca, Salvaterra, com a exceção de um mais distante nos Açores. De resto, é essa, essencialmente, essa estrutura industrial muito localizada. Esta questão vai depois ligar-se à sua dilatação com as políticas de regadio do Estado Novo. Portanto, teríamos de fazer esta ligação, ampliar, que eu vou também apenas enunciar. Portanto, o regadio tem aqui um papel importante na ampliação de vários produtos hortícolas, entre eles o tomate, e depois uma preocupação que há em termos de exportação, de não deixar exportar demasiado, de forma a que não falte, não é? De forma a que não falte no mercado de Lisboa essa produção. Daí a produção passar a ser controlada para que não se exportasse mais, não é? Que é um comportamento que passámos a ter ao contrário, mas nos anos 30 e 40 passou a ser dessa forma.
O desenvolvimento de algumas unidades de forma muito incipiente levou a que, no âmbito, digamos assim, do processo de reorganização industrial, fosse considerado, sendo que quem ler Ferreira Dias percebe que chegou a ser equacionado no âmbito das indústrias básicas, das indústrias de base, e ele achava que sim, mas exatamente diziam-lhe que não devia ser inserido porque incentivar a produção industrial destes produtos levaria a que ou faltassem ou fossem encarecidos no mercado lisboeta, não é? Portanto, não convinha muito industrializar esses produtos e foi por isso que só tardiamente as indústrias de concentrado de tomate, como outras no âmbito das frutas, entram no processo de condicionamento industrial. Nessa altura, portanto, havia que qualificar um pouco essas unidades industriais e, portanto, chegou-se a promover a Comissão Reorganizadora. Aliás, o Ferreira Dias desenvolvia isso, talvez não entre nas indústrias de base, mas deveriam antes ser consideradas no processo de reorganização, uma vez que essas indústrias já existem, mas numa base tão elementar que seria necessário requalificá-las. De maneira que aí temos a Comissão Reorganizadora a ser criada, com vários técnicos de várias áreas, essencialmente agrónomos, quer do Estado, quer de várias empresas, e veio lá um conjunto de recomendações, nomeadamente nos equipamentos, porque numa fase inicial os equipamentos eram de cobre, estas caldas faziam-se em cobre, como dizem alguns relatórios, posso ver aqui uma frase, os equipamentos usados eram os bules de cobre a simples efeito com uma evaporação lenta e eficiente, pelo que demorava normalmente 5 a 6 horas a obtenção de um concentrado de 28 a 30%, no qual se adicionava 3 a 5% de sal. Portanto, era quase uma cozinha, não é? Estas indústrias eram quase uma cozinha e, naturalmente, esta Comissão Reorganizadora, entre outras coisas, vai exigir o aço inoxidável para essas componentes. Bom, como quase todas as comissões reorganizadoras, o resultado foi relativamente escasso, nomeadamente nos vários setores das conservas de fruta e hortícolas. No entanto, parece que o setor dos tomates levou a sério, era um setor emergente, foi muito apoiado, portanto, pelas estruturas do Estado e pelos agrónomos. Há um conjunto de agrónomos que se dedica especificamente a esta atividade, no sentido do aconselhamento, etc. E, portanto, o tomate terá beneficiado desse aconselhamento, como refere o António Costa Braga, que era um industrial e que integrou essa mesma comissão. Quais eram essas recomendações? Estão aqui sucintamente expostas. Portanto, escolha e experimentação de variedades de tomate. Há uma variedade muito grande, mas tem mais concentração do que outras, e para efeitos de conserva, naturalmente que nem todas são recomendáveis, não é? Aliás, aqueles tomates que são normalmente usados em salada não são os mais recomendáveis para o efeito de concentração. Depois, a montagem de serviços de assistência agrícola aos produtores e o desenvolvimento mecânico desse processo. Portanto, quer a Junta Nacional de Frutas, quer a Direção-Geral dos Serviços Agrícolas, se conjugaram nas duas dimensões, portanto, na produção agrícola e depois na sua transformação. Nessa altura, o grande salto qualitativo, por exemplo, em termos de produção agrícola, foi conseguir que, em vez de 15 toneladas por hectare, se avançasse para 20, 22 nos anos 50, não é? E depois 30. Estamos muito longe das produções atuais, no entanto, foram já saltos significativos. Já é para acabar? 5 minutos. Pronto. Portanto, a produção industrial em aço inoxidável tornou-se fundamental para garantir a não corrosão, não é, desses produtos. Hoje o cobre é inaceitável. E neste ambiente
cria-se exatamente dentro destas condições novas a fábrica da Compal. Teria aqui, mas agora não vou desenvolver como é que se desenvolveu a Compal, mas a Compal, portanto, é uma fábrica que deriva essencialmente de uma unidade anterior do entroncamento dedicada à transformação do sumo de uva, fazer sumo de uva em vez de vinho, que não resultou, obviamente, né? A uva tem uma aplicação melhor, que é o vinho, e, portanto, para sobreviver, teve-se ligar à CUF e passou a ter uma polivalência, portanto, tem várias linhas de produção, como vemos facilmente se formos a um supermercado ainda hoje. Não é? Desde as frutas, outros legumes, ervilhas, etc., e incluindo uma linha para o tomate. E, portanto, a Compal deu um salto, digamos assim, nesse domínio, na medida em que contratou com muitos produtores a absorção da sua produção e se encarregou de transformar com um conjunto de técnicas, quer da produção do concentrado, quer depois na embalagem e na sua diversificação. Essa situação estimulou que outros aparecessem e, portanto, umas vão ficando pelo caminho, não conseguiram responder, e outras vão aparecendo, e os industriais vão criar mesmo um grêmio dos industriais de tomate que passa, portanto, a interagir com o Estado e, como podem ver aqui, a pedir um conjunto de medidas para intervencionar, de forma a fazer prosperar a indústria e a poder avançar para o mercado externo. Claro que o mercado externo ganhou espaço, porquê? Porque a Segunda Guerra Mundial praticamente impediu a Itália, que era a grande produtora, de fazer essa produção e, portanto, houve essa oportunidade. Simplesmente este tipo de produto era preciso armazená-lo, concentrá-lo, armazená-lo, etc., depois colocá-lo no mercado e, portanto, exigia um conjunto de apoios e de capitais para que isso fosse possível. Mas nós vamos ter essa possibilidade, sobretudo nos Estados Unidos, torna-se um dos mercados que mais atrai o nosso concentrado de tomate, nomeadamente quando esta empresa Heinz passa a vir cá e tem quer compromissos de aquisição, quer aconselhamento e ajuda a erguer unidades numa fase em que não era possível estabelecer fábricas de estrangeiros, portanto, só a partir de 62 é que passou a ser e, portanto, a Heinz teve de fazer essa mediação, jogando com unidades que estrategicamente eram nacionais, ou institucionalmente eram nacionais, mas que se destinavam a produzir para essa multinacional. Não é por acaso que a família Heinz até tem relações familiares com portugueses, portanto, um dos sucessores chegou a casar com uma portuguesa. Portanto, o tomate vai se desenvolver essencialmente em torno de dois processos. Um que, junto dos agricultores, assegura contratos para a absorção da produção, e um outro em que as próprias empresas fazem a sua própria produção. Mesmo nos contratos, normalmente as empresas controlam a montante, digamos assim, a produção agrícola, nomeadamente com a seleção das sementes, com viveiros que oferecem aos agricultores para que o tomate venha mais ou menos padronizado e dentro dessas condições. Também neste aspecto a Compal aparece como racionalizadora desse processo, na medida em que procurou estudar e contratou alguns agrónomos para esse efeito, sobre as formas de melhor produzir. Numa estimativa breve, portanto, a produção de tomates andaria com estes números, em 57, 3 mil toneladas, em 67, 120 mil toneladas. Porquê? Temos a fase da EFTA,
que nos abriu as portas e, portanto, a exportação aumentou muitíssimo. Podíamos agora ilustrar, mas ali o meu caro amigo já deve estar a pedir para acabar rapidamente. Mas este ciclo da EFTA permitiu o aparecimento de outras empresas. Penso que os mais velhos, ou tão jovens como eu, terão a ideia dos campos de Ribatejo se encherem de estudantes nesta fase da colheita, etc. De haver uma verdadeira corrida sazonal para a apanha do tomate. Porquê? Porque, tendo nós condições ao nível do clima, do sol, etc., favoráveis, tínhamos uma outra, que era a mão de obra barata, não é? E isso ajudava a colocar o tomate na exportação. Bom, portanto, surge um conjunto de empresas que me dispenso de enunciar, depois haverá comunicação para esse efeito. O que leva este conjunto de empresas a mostrar que o setor estava a ganhar estrutura e que, portanto, quer novos projetos de regadio, quer novos processos industriais, faziam do setor um setor significativo, a ponto de podermos dizer que o concentrado de tomate, como podem ver neste quadro, se em 56 representava, em termos de exportação, 21 mil contos e o vinho do Porto representava 339, em 65 o tomate representa 429 e o vinho do Porto 488, ou seja, o tomate valia quase tanto como o vinho do Porto. Isto é um salto, portanto, a produção, a agricultura e depois a produção industrial de tomate é um setor absolutamente excepcional em Portugal, porque salta de repente, não é? Salta de repente, não tem, digamos assim, a consolidação histórica que, por exemplo, o vinho do Porto tem, ou a cortiça, não é? Portanto, salta, de facto, de uma forma extraordinária. As áreas de produção também aqui se pode ver, portanto, por 1000 hectares, as várias áreas cresceram muito, não é? De 2.000 hectares passam para 19 aqui no fundo 20, 19. A produção de toneladas por hectare de 28 para 45 nos anos 70, portanto estamos sempre a caminhar, a ponto de se produzir mesmo um congresso sobre o tomate com a Sociedade de Ciências Agronómicas em 67, que naturalmente procurou dar um conjunto de indicações e produziu um volume sobre isso, nomeadamente indicando a rotação de culturas, que era importante para não esgotar os cultivares, a intensificação das técnicas, a seleção mais uma vez, das sementes, etc., procurando racionalizar a atividade industrial, que era aquela em que, digamos assim, havia práticas mais primitivas, porque na parte industrial, quer o efeito das intervenções dos técnicos, quer das exigências normais de condicionamento, foi ajudando a qualificar. Aqui temos em 69 o conjunto das empresas e as áreas contratadas, portanto há as áreas espontâneas, mas há áreas contratadas em que esses agricultores vão trabalhar diretamente para o tomate, o que assegura uma coisa, quer dizer, aqueles agricultores que se dedicavam ao tomate sabiam que tinham a sua produção garantida em termos de venda, não é? O que não acontece noutros setores agrícolas, que depende do crescimento do mercado. Bom, com a entrada na Comunidade Europeia, este já ultrapassa um bocadinho a comunicação que eu propus-me apenas em 70, mas acho que valia a pena dar, ainda que de relance, a cultura europeia, portanto, na fase da integração europeia, tudo se processa de uma maneira agora, por um lado, mais regulamentada, por outro lado, mais apoiada. Há apoios específicos para esta área, e isso ajuda, portanto, a crescer, num processo que se reconhece relativamente complexo, não é? A nível da produção industrial, há uma fase, portanto, aqui temos o fluxo de produção, há uma fase essencialmente, não é, da produção do concentrado, que vai para grandes vasilhas que ficam conservadas, hermeticamente conservadas, e depois há uma fase de enchimento. Portanto, as fábricas têm naturalmente dois momentos, não é? Há um momento da produção em que
são descarregadas toneladas e é preciso produzir o concentrado rapidamente, depois esse concentrado é reservado em grandes vasilhas e depois, ao longo do ano, vai-se fazendo nas linhas da embalagem os diversos tipos de embalagem, conservação e distribuição, não é? Aqui tínhamos um contrato de fornecimento que não vou mostrar, mas são 2 páginas com as regras de produção, agrícola, etc., para que eles fossem entregues. A produção, a certa altura, entre aquilo que era a produção da Compal, que depois cresceu tanto ao lado, ou melhor, cresceram tantas indústrias ao lado que a Compal, num determinado momento, era excepcional no meio, depois se tornou numa pequena parte, portanto fazia nem sequer 20 mil toneladas, quando o crescimento começa a andar próximo do 1 milhão no final do século, não é? Próximo do 1 milhão. 800 tal mil, se fôssemos ver ali, era um pouco mais. E recentemente nós podemos dizer, reparem bem, um salto enorme em 14 e 15, aproveitando naturalmente o quê? Aproveitando agora o Alqueva. Portanto, o Alqueva vai, digamos assim, fazer com que a produção de tomate ganhe outro espaço, outra dimensão, e salta extraordinariamente. Por um lado, ao nível da produtividade, estávamos a falar há bocado de 20, 30, não é? Toneladas por hectare, estamos em 94,7 agora. 94,7 só é ultrapassado pela Califórnia. Só na Califórnia é que se produz mais tomate por hectare. E nós estamos, este quadro talvez ajude a ver melhor, em 2013 tínhamos 1 milhão de toneladas de tomate para a indústria, porque o tomate vai quase todo para a indústria, 95%, 1.310 e 1 milhão e 800. Portanto, estão a ver o salto extraordinário. Porquê? Porque, entretanto, nós tivemos ali um período de estabilização, porque havia cotas para a produção de tomate, como isso desapareceu, houve uma explosão neste domínio e cá temos o Alentejo a ser o principal produtor. Durante muito tempo era só o Ribatejo que produzia, agora temos o Alentejo. Hoje temos 9 unidades industriais, há aqui um efeito de concentração e de qualificação. Sim, senhor. Capital inglês, japonês e espanhol, esta é a diferença, produzimos mais, mas os capitais já não são nossos. E aqui um breve resumo. Portanto, Portugal é o único país do mundo que exporta a quase totalidade da sua produção, tem o 4º lugar de maior exportador e que o seu volume de exportação representa hoje qualquer coisa como 265 milhões de euros, o que em termos agrícolas é muito, e que ocupa 6 mil postos de trabalhos diretos e indiretos, portanto, numa agricultura intensiva e numa produção industrial qualificada. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Vamos passar agora à comunicação do Dr. Jorge Russo. Nasceu em 69, é licenciado em História pela Universidade Aberta e mestrando em História Marítima na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Escola Naval, é investigador do IHC do SINAV, Centro de Investigação Naval, membro da Nautical Archaeology Society e da Australasian Institute of Maritime Archaeology. É membro ainda dos órgãos sociais da Associação Portuguesa da Arqueologia Industrial. Ganhou o Prémio de Jornadas do Mar em 2012, 14 e 16, em História na categoria de licenciados e mestrados. Ainda ganhou também o prémio a Dr. Rec da Nautical Archaeology Society 2013 e 15, em coautoria com Augusto Salgado, com o projeto o U-35 no Algarve. A comunicação intitula-se A Pesca da Sardinha em Peniche, 1900-1950. 15 minutos, faz favor. Bom dia a todos, obrigado aos que vieram. Eu não vou falar de conservas, ainda que vá falar de métodos de captura de uma coisa que se consome imenso, exatamente em conserva. Basicamente, o que eu vos trago aqui é como é que se operou a transformação nos métodos de captura de sardinha em peniche
muito concretamente, vamos ver porquê Peniche. Entre 1900 e 1950, vamos também ver porquê 1900 e 1950. E na perspectiva de desconstruir aquilo que é tido por todos nós, do ponto de vista cotidiano, nesta sociedade de consumo, em que temos os produtos como adquiridos, refletimos sempre muito pouco sobre como é que eles são trazidos até nós, com que dificuldades, com que metodologias, com que ciclos e com que dificuldades. A sardinha é um caso paradigmático disso, especialmente hoje em dia, atendendo a que a ideia que tínhamos da infinitividade da sua captura hoje é um problema, porque, como todos sabemos, as cotas obrigam a terminar a captura nomeada em Portugal de forma muito precoce. Começamos este percurso, que é um percurso cronológico, basicamente, de evolução tecnológica, porque é disso que vamos falar, com uma realidade anterior à passagem do século XIX para XX, para dar a ideia de que, efetivamente, no final do século XIX, há um conflito que obriga a que o rei, inclusivamente, mande um jovem tenente, Baldac da Silva, muito conhecido nas abordagens, nos estudos que fez sobre a pesca, para, basicamente, investigar o que é que se passa em Peniche. E o que se passava em Peniche é que havia um sistema de captura muito utilizado e a tentativa de alguns armadores desse sistema de implementar outro, sob grande protesto dos anteriores, sob pretexto de que o novo método iria destruir o método anterior. E, portanto, há aqui um problema, é uma citação do estudo e do relatório que Baldac da Silva faz, que, ao fazer este relatório, acaba por nos dar uma imagem muito clara de, afinal, como é que se pescava sardinha em Peniche neste período. Portanto, o problema que vos trago aqui é, na prática, analisar como é que se operou esta evolução, a evolução da pesca da sardinha Peniche na primeira metade do século XX, e porque em 1900 e 1950, porque é de facto entre 1900 e 1950 que todas as introduções e que todas as rupturas se operam por forma a produzir aquilo que hoje é o método exclusivo de captura de sardinha, eu diria, em todo o mundo, se a excluirmos as metodologias mais artesanais e também mais residuais, portanto desprezíveis, quer do ponto de vista do produto, quer do ponto de vista da quantidade. Fazendo uma breve e pequena caracterização de como é que se pescava sardinha em Peniche, bem, e em Portugal, na viragem do século, ela basicamente era capturada, na sua esmagadora maioria, com sistemas fixos, sistemas não dinâmicos, sistemas não móveis, aquilo a que chamamos armações. As pessoas, quando ouvem falar em armações, ligam do atum, armações do atum, mas na prática a sardinha era quase exclusivamente capturada com armações. Armações não eram outra coisa do que armadilhas, portanto sistemas fixos, constituídos por redes, no caso de Peniche, redes que não eram produzidas propositadamente para produzir armações, mas sim a utilização de redes incapacitadas para produzir chávega, que não existia em Peniche, o que é uma dinâmica interessante, e aquela tipologia que estava em 1888 a reclamar a nova metodologia era do tipo redondo, portanto basicamente a da vossa direita, muito mais pequena, muito mais frágil e que peço desculpa, da esquerda, que só pescava alguns meses do ano. O que a valenciana, importada de Espanha, vem trazer é uma maior robustez, uma maior dimensão, portanto uma captura de maiores quantidades e a operar durante todo o ano. Também de forma muito resumida, basicamente, o que acontece é uma armadilha que conduz o peixe para dentro deste quadrado, aqui deste saco, com um sistema de entrada facilitada e de saída não percepcionada pelo peixe, e basicamente funciona também como um sistema de manutenção do peixe vivo e, eventualmente, a capacidade de gerir os estoques e de os comercializar. O que é interessante, está por estudar o impacto desta possibilidade ao nível dos preços. Não foi isso que nós fizemos e também não vamos fazer. Depois, de forma muito residual, temos outras artes a capturar a sardinha, mas capturam tão pouco a sardinha quanto comparada com as armações
que não interessa, que são residuais e que são desprezíveis. E, nota importantíssima, em 1912, armadores das armações à valenciana adquirem em Vigo uma tecnologia completamente nova. Se na introdução dos sistemas à valenciana relativamente aos redondos não há uma introdução tecnológica, não há uma inovação tecnológica, há apenas um aumento da capacidade e da robustez do método, este é uma quebra de paradigma. Não há notícia em Portugal deste método a ser introduzido nesta altura e em Peniche não há certamente. Peniche, que era a rainha das armações, vê introduzir-se uma metodologia completamente distinta, exógena, com graves problemas de aceitação em Espanha, porque se tem em Espanha, de forma empírica, a ideia de que ela destrói os estoques de sardinhas, nessa altura se falava, e, portanto, há, de facto, em 1912, a aquisição de 15 unidades que são registadas em capitania e que descarregam pela primeira vez em Lota, 14 delas, em 1913. Em 1923 acontece a primeira motorização das embarcações que servem este método de captura, de cercar para bordo, e em 1936 a motorização está completa. Repare-se no salto quantitativo de 14 para 31, de 33 para 100 unidades. Ou seja, basicamente o que está a acontecer ao nível da capacidade de captura são não só unidades industriais em quantidades nunca antes equacionadas, a capturar, vamos ver, quantitativos, quer de quantidade, quer de produto, completamente absurdos. Note-se que nesta altura, traineira é o nome da rede e que depois a embarcação, que em 1950 é deste tipo, adota como seu nome. Bem, o que interessa saber é que com a introdução desta nova arte de pesca, por volta de 1912, 1913, é quando os quantitativos de sardinha perante as outras espécies supera, ou seja, passa dos 50%, passa a ser a espécie capturada de maior relevo. Este quadro é bastante esclarecedor. Temos a azul clarinhas as armações redondas, que começam a declinar quando são introduzidas as armações à valenciana. A introdução do cerco para bordo, que quando se monitoriza, determina também o início do declínio das armações à valenciana, até se impor completamente. Quando juntamos aqui os produtos, vamos verificar exatamente aquilo que falávamos, portanto, o cerco para bordo a ser definitivamente o grande contribuidor do ponto de vista da captura e do ponto de vista do produto que realiza com ela. Note-se que, quando falamos aqui em produto, falamos em euros, desvalorizado, portanto, em valor atual. Ou seja, basicamente fizemos o exercício de desvalorizar, através da portaria competente, os valores nas suas moedas de então, para depois converter para euros. Portanto, é não só em euros, como em valor atual. Interessante neste gráfico, a seguir, é detectar uma coisa. É detectar que na abertura da década de 30 há um declínio da pesca da sardinha, mas não há um declínio nos produtos da traineira. Ou seja, as traineiras, nesta altura, quase em exclusivo o capturador e o comercializador da sardinha em Peniche, porquanto as armações à valenciana estão em franco declínio, até desaparecerem em 40 e qualquer coisa. Mas o que se vê é um decréscimo paulatino da quantidade e do valor comercializado com sardinha, mas, simultaneamente, um aumento muito grande, muito grande, do produto realizado pelas traineiras. Ou seja, o que estamos aqui a detectar são duas coisas em simultâneo. Uma crise na sardinha. Há, definitivamente, entre 30 e 50, uma crise de sardinha. A sardinha desaparece. E é um processo que vem do Algarve, não vamos entrar por aí, e simultaneamente uma capacidade de mobilização de outras espécies pelágicas por parte das traineiras. Portanto, as traineiras deixam de pescar sardinha porque ela não existe e passam a pescar carapau e chicharro, nomeadamente o chicharro, que na altura, ao contrário de hoje, é uma espécie muito valorizada em Lota. Hoje as traineiras não conseguem inverter o problema dos estoques e da carência de sardinha porque o carapau, o chicharro, não é valorizado em mercado. Falava disso há pouco ali fora. Hoje nós conseguimos comprar no continente, portanto, depois de uma imensa cadeia de valor, 1 kg de carapau a 3 euros.
e, portanto, não há como. Nesta altura, não. Eu diria que, do ponto de vista estritamente comercial e industrial, a escassez da sardinha acabou por concorrer para um maior sucesso do método dos armadores, porque produziram valores descarregados em lota, em dinheiro, muito maiores. Só para termos uma ideia, o produto da sardinha, obviamente que no período de quebra, portanto, de crise que identificamos, também o consubstancia, ou seja, portanto, os dados são concorrentes, porquanto se verifica imediatamente em Peniche, nomeadamente, uma inflação dos preços quilo da sardinha. Portanto, quando ela decresce em valor, o produto sobe. Ainda, em jeito de conclusão, e eventualmente estou a exceder um bocadinho, peço desculpa, aquilo que se conclui destes dados, que estão, obviamente, aqui muito resumidos e que estão devidamente desenvolvidos na comunicação escrita, é entre 1900 e 1950 que se operam todas as introduções e todas as extinções. Basicamente, é a gênese do método de captura de hoje. As introduções foram efetivamente transferências tecnológicas, no sentido em que garantiram e evidenciaram uma adaptabilidade, um saber aprender e aplicar, o que é definitivamente uma componente de vantagem da vulnerabilidade da atividade que é a pesca. A professora Inês Amorim do Porto chama-lhe melhorar ou inventar. É um período de transformação e de mutação das transferências. Definitivamente é um período onde se opera o shift do artesanal para o industrial, de uma embarcação que é tradicional para uma embarcação fábrica, de um artesão para um operário. E hoje, definitivamente, apenas se opera a captura de sardinha pelo método da captura para bordo, do cerco para bordo, que foi introduzido em Peniche, como vimos, em 1912-13, e a relevante deste estudo foi a identificação de uma crise entre 30 e 40 que não estava identificado antes em Peniche e que ajuda a explicar, inclusivamente, o êxodo que se verifica da indústria conserveira do Algarve para norte, de sul para norte, porque se fôssemos analisar a nível nacional e não a nível local os problemas de sardinha, vamos verificar que esta mesma crise de abundância de sardinha começa no Algarve antes daqui e de Peniche se transfere para Leixões, condicionando digamos, a transferência também das unidades industriais de produção de conserva de peixe, nomeadamente de sardinha. Muito obrigado. Agora o professor Joaquim Rodrigues, licenciado em História pela Faculdade de Letras de Lisboa e professor efetivo do ensino secundário, é investigador aqui também na casa, é mestre em História Contemporânea, tendo apresentado a sua tese sobre o uso de conservas de peixe no Algarve entre 1865 e 1945, tem elaborado estudos e conferências sobre os temas principalmente usados pelo Algarve. É doutorado com a tese do Algarve e a Grande Guerra, a questão das subsistências. Hoje traz-nos o tema as conservas de peixe do Algarve à mesa e nos campos de batalha. Por favor, tem 15 minutos. Isso é muito pouco, mas pronto. Ora, F5 é esse que é aqui, ou não? Vamos por aqui, e depois aqui. Uma mais à direita. Sim, sim. É que é diferente do meu. Há quantos ainda? Não. Pronto, então, boa tarde, obrigado pela possibilidade de vir aqui falar um pouco sobre a indústria de conservas, portanto, do Algarve. Eu vou falar entre 1865 e 1945, portanto, o período final da Segunda Guerra Mundial, 1865, porque é o início, digamos assim, em Vila Real de Santo António, do processo mais moderno da fabricação da conserva, pelo método que vou depois mostrar ali, Nicolas Appert, que é o criador do processo da esterilização, portanto, ao princípio pelo banho-maria, portanto, de matar os micróbios que as conservas, que os produtos, que não eram só propriamente o peixe, poderiam ter, e depois enlatar o produto e atingir, portanto, altas temperaturas para que esses micróbios possam, portanto, ser, digamos, exterminados nos autoclavos, que são
portanto, as máquinas que vão aparecer posteriormente. É precisamente em Vila Real de Santo António, não é a sardinha neste caso, é pelo atum que começa de facto o desenvolvimento da moderna, digamos assim, indústria de conservas. E portanto temos aqui, portanto, o Nicolas Appert, que inicia, portanto, em França esse processo, que monta depois uma fábrica de conservas. Não sei a data porque o site que existia desapareceu, já tenho lido várias vezes, provavelmente, portanto, foi retirado, mas evidentemente, portanto, 1800 e qualquer coisa, né? Mas não me recordo de facto, porque não apontei nestas coisas e depois fica, e o site de facto já não está lá para eu poder confirmar. Ora, em relação aos métodos de pesca, eu não vou tentar já muito o que foi dito, porque é mais ou menos aquilo que se passou de facto no Algarve. Nós tivemos as armações, de facto são de sardinha, são de atum, mas são também muito portanto, desculpa lá, não é isso que é. Portanto, da sardinha durante muitos anos. Depois temos os cercos, os chamados cercos americanos, que no Algarve, nos outras regiões não sei, né? Mas no Algarve deu de facto conflitos muito grandes, precisamente um pouco daquilo que foi dito, né? Porque os armadores, portanto, os homens, os interesses relacionados com as armações, segundo eles, talvez com alguma razão, diziam que o cerco, portanto, as máquinas faziam muito barulho e, portanto, os atuns fugiam e isso, evidentemente, prejudicava, de facto, a apanha dos atuns nas armações. Ainda hoje, se forem a Tavira ou à Praia do Barril, né, era uma armação, e aliás as estruturas que estão lá, as âncoras enormes, que era colocado, como sabem, a 2 ou 3 ou 4 km, portanto, no mar, onde era apanhado o atum que ia para o Mediterrâneo, para a desova, que era o de direito, e depois o outro que vinha para já desovado para o Atlântico. Depois temos os cercos, as chávegas, portanto, eu julgo que houve algum colega que vinha falar sobre isso, não sei, pelo menos viu qualquer coisa. Portanto, no Algarve também houve, em 1940, subiram depois um pouco até aos anos 50, mas em 1940, que é o período que me interessa, ainda havia 49, portanto, chávegas, portanto, em várias praias do Algarve. E depois, finalmente, digamos, mais evoluído, né, a traineira, que praticamente chegou, portanto, aos nossos dias. Em relação aos centros conserveiros, portanto, do Algarve, nós temos aqui os principais: Lagos, Portimão, Albufeira, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António. Aqueles 3 senhores que estão ali são da fábrica Ramírez, que é, portanto, a fábrica que iniciou esse processo, que já não existe. Eram andaluzes, mas trouxeram mestres da Catalunha e que iniciou o tal processo, portanto, que nós vimos anteriormente. Todos eles, evidentemente, têm uma história, como é óbvio, não é? Os grandes centros do Algarve, durante praticamente toda esta época, são Portimão e Olhão. Aqui, esta fábrica hoje é, como sabem, o museu, o grande museu que está lá da fábrica FEU, onde eu, quando fiz a tese de mestrado, andei lá, mas não é nada o que se parecia, porque aquilo estava tudo, portanto, os papéis tudo pelo chão, e andei lá à procura com, portanto, o Dr. Zé Gameiro de alguma coisa que ainda existia lá, até à Primeira Guerra Mundial. Esta imagem é aquela que eu tenho, portanto, no princípio, é de uma fábrica de Lagos, o que se pode ver também, que dá uma ideia, aliás, como as outras fotografias, de uma característica importante da indústria de conservas, praticamente do país, que é o papel da mulher. Em mais de 55%, 60% eram operárias efetivas, por vezes, mas também auxiliares ou outras que, quando havia muita pesca, portanto, a sirene tocava, e por vezes tocava o dia inteiro, quando havia muito peixe, evidentemente, e as mulheres lá vinham para as tais, a fase, digamos assim, um pouco mais, não muito boa, do descabeçamento, da lavagem, dessas coisas todas, que de facto era o serviço que, de facto, elas tinham. E, portanto, durante este período, como eu estava a ver, há outras fábricas. Por exemplo, no Carvoeiro há uma fábrica de conservas, e em Faro também houve fábricas de conserva, como em Quarteira. Mas já não cabia ali, digamos assim, mas estes centros, e principalmente Portimão e, portanto, e Olhão, são os grandes centros. No fundo, vamos falar
durante este período. A exportação, o que eu vou falar é mais sobre a produção e a exportação, porque é de facto o principal da indústria. A conserva foi em mais de 60%, 70%, 80% um produto de exportação. E, evidentemente, começa por volta de 1880, sensivelmente, a exportação de conserva. O período da guerra, isto é a nível nacional, porque para o Algarve não há dados para todas as fábricas, nem para este período, mas durante a guerra, como podem ver, há de facto um aumento significativo. Aliás, os textos, os comentários, os jornais do Algarve, livros, mostram de facto que este período as fábricas estavam em pleno e criavam-se, em Tavira, Olhão, etc., criaram-se dezenas e dezenas de fábricas. Olhão chegou a ter 60 fábricas, portanto, e a trabalhar, né? Depois, temos ali um período, portanto, também teve um pouco a ver com a desvalorização que houve, portanto, do escudo, que permitiu essa exportação, mas em 1925, com a valorização, portanto, precisamente do escudo, houve, portanto, uma queda, e essa queda vai se prolongar, evidentemente, por vários anos. A crise, portanto, dos anos 20, eu, digamos, coloquei isto, digamos, ao longo destas décadas, porque, de facto, é um período de grande instabilidade dos preços, portanto, etc., né? E, portanto, logo a partir de 1925, 26, os interesses, e quando falo aqui dos interesses dos conserveiros, são operários e industriais que apelam a uma intervenção, fazem um diagnóstico da indústria de conservas do Algarve muito profunda, muito superior àquela que é feita por Salazar em 1931, portanto, sabíamos o que é que se passava. Por exemplo, no país, em 1925, havia 400 fábricas, evidentemente não poderia ser, né? Claro, fábricas, algumas fabricazinhas, né? Porque não se pode dizer em Setúbal, julgo eu, até nas traineiras havia fábricas, né? E no Algarve nunca havia nada disso, né? Mas pronto, era melhor. Mas de facto eram pequenas fábricas, médias, tirando evidentemente o Judice Fialho, Feu, Sardinha do Algarve, que eram fábricas que ainda hoje os seus edifícios existem, as outras desapareceram, né? E portanto, e temos também a produção, que nós podemos ver, foi dita há pouco, eu vou mostrar depois também mais à frente. Nós temos aqui a produção, e repare-se, 1933 é um ano negro, precisamente uma das razões, não é só pela exportação, é que é um período de crise da pesca em todo o país. Portanto, não é só no Algarve, é em todo o país que, em 1933, a pesca, de facto, eu diria quase que desaparece. E isso tem influência, evidentemente, também na exportação. Repare-se, portanto, 1925, uma queda, portanto, aquele período, de facto, da valorização e depois há uma digamos, um crescimento, e em 1933, em todos os centros do país, coincide, de facto, esta crise da pesca com a crise da exportação portanto, de conserva de sardinha. Eu julgo que até para Setúbal, se eu não estou enganado, é uma das regiões em que desde 25 até 30 e qualquer coisa há uma queda total. É um dos centros que mais cai, não é? Embora seja um centro muito importante de conservas portanto, do país. Mas isso não obstava a que não houvesse, evidentemente, propaganda das grandes fábricas. Não sei se talvez conheçam, né? Da Sardinha do Algarve, de Olhão, este cartaz, de facto, que é, acho, extraordinário, né? O Zeppelin com, portanto, a cruz gamada, que leva a conserva, portanto, de Olhão. E julgo que ela tinha também fábricas noutra região, mas aqui é de outras cidades, mas aqui é Olhão, e repare-se, nós temos desde o Egito, a Bélgica, a Polónia, a França, a Inglaterra, a Alemanha, etc. Né? Portanto, portanto, o Zeppelin do Hitler levava as sardinhas para toda a parte. E depois, duas imagens, portanto, da Inglaterra, é a fábrica Feu, portanto, esta é uma grande fábrica, né? Portanto, sofreu evidentemente com a crise, talvez nem tanto como as outras, uma coisa é o geral, depois se nós vermos as fábricas em si, evidentemente, há ali, de facto, fábricas que safam, digamos assim, deste período. E depois, evidentemente, a fábrica de Judice Fialho, um dos maiores armadores, pescadores, conserveiros, mesmo a nível do país, tinha fábrica, julgo, até em Peniche, julgo eu, não é? E também na Madeira, em Setúbal não sei, provavelmente não, pois é isso aí. E que mostra, portanto, a mais falada das suas conservas,
portanto, para os Estados Unidos, etc., que era a Maria Elizabeth. Portanto, ora bem, evidentemente, os anos 30 são, portanto, os anos do Estado Novo e da intervenção, portanto, do Estado, para resumir tudo isto, né? É a visita de Salazar aos centros conserveiros em 1931, mas eu já disse, ele comunica, aparece na imprensa, toda a gente mais ou menos conhece, portanto, esse escrito, mas já estava tudo mais ou menos, digamos assim, dito sobre o que se passava na indústria de conservas, que ele visitou o país e foi principalmente ao Sotavento. O regulamento da indústria com o defeso, que serve para, evidentemente, a sardinha principalmente poder ser mais gordinha, né? Ninguém come sardinha, portanto, no inverno, comemos no verão, quando ela está, nós dizemos, né? Está mais gorda, né? O defeso tem implicações, evidentemente, económicas e, fundamentalmente, implicações sociais. É porque os operários, soldadores e muita gente ficava sem emprego, era o subsídio, portanto, que vinha dos organismos superiores, mas esse subsídio chegava tarde e a más horas. E há muitos conflitos sociais em relação ao subsídio para entregar aos operários para aquele período em que não havia pesca e não havia, evidentemente, produção. Depois, o condicionamento industrial, portanto, acabou-se, não há mais fábricas, porque de facto 400 eram imensas. Esse condicionamento industrial ainda não é do Estado Novo, começou durante a ditadura militar e que, de facto, eu diria, resumindo, que congelou a indústria de conservas praticamente até ao final da guerra, se quiser, da Segunda Guerra Mundial. E depois a catalisação, portanto, do setor, os organismos corporativos que, de facto, demoraram. De uma forma geral, os industriais, houve muitas hipóteses dos cartéis, da bolsa, etc., mas demorou cerca de, portanto, como podemos ver, cerca de 4 anos a implementar toda a estrutura das conservas, foi das primeiras, porque era de facto um produto de exportação, como a cortiça e como o vinho, muito importante, até ao Instituto, portanto, de 1936. Ora, a Segunda Guerra Mundial é um período, digamos, dos mais, lustrosos para a indústria de conserva. Não propriamente porque exporta muito, mas porque o seu valor é muitíssimo alto. Portanto, os valores da conserva de sardinha, principalmente, são outras, evidentemente, portanto, o atum, por exemplo, e o carapau também, evidentemente, também há a anchova, por exemplo, nesta altura, que se servia para substituir a falta, muitas vezes, que havia de sardinha, que se ia buscar a outros portos, mas nós temos uma valorização enormíssima da conserva de peixe nesta altura. E o número de índice da conserva de 1939, portanto, em 19100, portanto, é esta. Temos aqui o índice, portanto, portanto, da quantidade e temos aqui até 1943, portanto, da exportação. São valores muitíssimo altos. Aliás, 1942-43, na história, digamos assim, de Portugal, foram aqueles em que a balança comercial praticamente teve positiva, devido não só às conservas, talvez mais às conservas, do que outro produto que nós vamos falar, porque me parece que é importante. Ora, há uma guerra em relação ao wolframio, uma guerra económica, mas também há em relação à sardinha. Quem ler, portanto, aquela obra dos 10 anos, portanto, de política externa, vê que, portanto, o que Salazar fala e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, etc., com a Inglaterra, os documentos, onde está o wolframio, normalmente está a sardinha também, né? Portanto, não fala-se do wolframio e por outras razões. O bloqueio económico, introduzido fundamentalmente pela Inglaterra, a partir dos Navicer, que eram certificados para autorizar os países neutros, como nós, digamos assim, a tal neutralidade geométrica, poderem comerciar, fazer o seu comércio. O comércio que a Alemanha fazia-se, portanto, normalmente, digamos assim, só havia outros problemas, não é? E depois as compras preemptivas, ou seja, a Inglaterra, por exemplo, neste caso, ou a Alemanha, tentava comprar o máximo possível daquele produto para que o outro beligerante não pudesse comprar. E as listas negras, onde havia, portanto, as empresas que comerciavam determinados produtos que seriam considerados estratégicos, com a Alemanha principalmente. Portugal perde muitíssimos mercados, né, daqueles que, porque as comunicações, evidentemente, são difíceis,
a partir de 1900 e depois da queda da França de 40, não há transporte de barcos, não há transporte de conservas por barcos, pelo menos do olhão onde as estatísticas são praticamente dia a dia, né, de empresa a empresa, entre 1938 e 1945, acaba por volta de 1940 os transportes por barco e só por caminho de ferro. A concentração geográfica é enormíssima na Inglaterra, nestes anos, e também na Alemanha. Os outros anos, a Alemanha passa, digamos assim, a ser o segundo comprador. Há um outro comprador muito importante, em 42, 43, que é a Suíça. Considero, penso que não há assim muitas dúvidas, que grande parte dessa conserva, portanto, ia para a Alemanha. Ora, o aumento do valor médio, reparem, o máximo, em 1943, da tonelada da sardinha, custa, portanto, 20 contos. No número da altura. Portanto, é um número muitíssimo grande. E o jornal Levante, em relação ao Algarve, e certamente em relação a outras regiões, portanto, de outros centros conserveiros, fala, de facto, que essa conserva ia para a Alemanha. E a Suíça era o canal de alimentação do eixo. Portanto, há muitas denúncias, alguns eu penso que possivelmente serão exageradas, outros confirmam, no fundo, aquilo que as estatísticas um pouco, portanto, falam. E temos o famoso, portanto, ouro nazi, né, que serviria para pagar, evidentemente, vários produtos, entre eles, evidentemente, a conserva e, portanto, o wolframio. O wolframio termina em 1944, já com muito... Salazar portanto, foi quase obrigado, a sardinha não, portanto ela vai se manter, mas como eu disse há pouco, de facto, para Salazar não tinha lógica nenhuma proibir-se o wolframio, não se proibir a sardinha, porque a sardinha, as pessoas comiam sardinha para poderem trabalhar nas máquinas, não é? E portanto ele tem esta noção. E como podemos ver, os valores, quer de exportação, quer de valor mesmo em relação da sardinha, é muito superior, evidentemente, ao, portanto, o wolframio. O wolframio são ali 2 ou 3 anos. Sobe muito, mas depois cá logo a seguir, em 45 acabou, né? Portanto, a partir de 44 a Alemanha não recebe mais, portanto, o wolframio. E a rota que seguia o tal, por caminhões, portanto, da Suíça, portanto, Berna, até Badajoz, depois passavam para caminhões, esse ouro, caminhões portugueses, porque os estrangeiros não entravam em Portugal, até ao Banco de Portugal. Bom, mas isto é uma história que ainda se calhar está feita, mas ainda está, se calhar, muita coisa por fazer, não é? Eu peço desculpa aqui ao Diogo de apresentar aqui, mas acho que sugestivo, não é? De 1938, julgo que é uma alegria do trabalho, aquelas organizações que vinham a Portugal, portanto, naqueles navios, portanto, luxuosos, portanto, alemães até à Madeira, até Portugal, e que terá visitado uma fábrica em Setúbal, onde está a fotografia, julgo de Salazar, de Hitler, e depois a Cruz Gamada, toda cheia de garrafinhas de vinho, né? E das conservas, portanto, de peixe, neste caso não deve ser do Algarve, e de Setúbal, né? Era de Setúbal, como é evidente, né? Mas é a mesma coisa. E um pouco como seria uma fábrica de conservas naquele, portanto, período. Digamos que o wolframio, neste caso, né? E as conservas, ao longo de todo este período, são produtos de uma economia de guerra, uma economia que tem um conteúdo de facto muito político importante, né? Repare, por exemplo, só para terminar, que em 1940, no início da Segunda Guerra Mundial, há também a guerra finlandesa ou soviética. Ora bem, não chegou lá, mas Salazar tinha preparado cerca de 20 mil caixas para irem para a Finlândia para ajudar os finlandeses, né? E portanto, aliás, a sua política era que, mandando as conservas e mandando o wolframio, era a sua cruzada também anti-bolchevique. Ele fala, portanto, disso. Ele estava numa guerra também, evidentemente que a Inglaterra e os seus aliados não gostariam muito, portanto, desta situação. Portanto, desculpem lá, mas são 15 minutos, é muito pouco, não é? Mas pronto, para dizer muita coisa. Aqui é de alguém, eu sei isto. Entre latas.
Bom, agora para a última comunicação da doutora Kida Cândido, licenciada em História da Arte em Coimbra, em 97, mestre em Alimentação, Fontes, Cultura e Sociedade, também em 2014, fez investigação na área de museologia em Conímbriga, desde 2000 coordena o Arquivo Fotográfico Municipal da Figueira da Foz, desenvolve estudos na área de museologia, património e história da alimentação. É investigador do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra. Entrega à equipe multidisciplinar DIAITA, Património Alimentar da Lusofonia. É autora de livros e publicações científicas na sua área de investigação, nomeadamente 5 séculos à mesa, pela Dom Quixote. A nossa mesa, receituário gastronómico da Figueira da Foz. A conferência que nos traz intitula-se Entre Latas, Indústria Conserveira Figueirense. 15 minutos. Muito obrigada. Boa tarde e agradeço aos que ainda não desistiram para ir almoçar, tendo em conta o horário. Vou ser o mais breve possível e encurtar para não vos maçar. Devo dizer ainda, antes de iniciar esta comunicação, que ao contrário do habitual, nós vamos buscar imagens para ilustrar os conteúdos que queremos mostrar. Este caso é um processo inverso, ou seja, esta comunicação resulta, embora seja uma das áreas de investigação minha, seja a história da alimentação, mas esta comunicação resulta da necessidade de trabalhar, em termos de catalogação, um núcleo de imagens do arquivo fotográfico, que surgiu num fundo que foi doado ao Arquivo Fotográfico Municipal de uma casa centenária da Figueira da Foz, a Casa Havanesa, e, portanto, por falta de informação associada àquelas imagens, senti-me na necessidade de investigar a temática da indústria conserveira na Figueira da Foz. Pode-se dizer, ao apontar, portanto, o início das primeiras atividades das conserveiras na Figueira entre 1875 e 1890, e uma das principais indústrias nessa altura era de Costa e Silva, que funcionou entre 1878 e 1881, sobretudo com o peixe em salmoura e marisco, mas também associado à exportação de vinhos, que aliás não era inédito nem na Figueira da Foz, nem noutras indústrias em Portugal. Com características semelhantes surge depois, ou em simultâneo, a Carvalho e Companhia, que se dedicava mais em concreto à pescada em escabeche, à tainha em escabeche, e associando também as frutas. Numas edições do Guia Turístico Comercial e Industrial da Figueira da Foz, surge já em 44, 45, 47, 49 e 50 a referência a Manuel Costa Soares, com a indicação da fábrica no Largo da Igreja, lá na Figueira da Foz, e que, de acordo com a publicação das biografias figueirenses, apesar do desaparecimento prematuro deste industrial, a fábrica continua em manutenção, sobretudo até 1947. No entanto, terá sido depois adquirida por outro industrial que deixou cair a produção do pescado e dedica-se à produção da ervilha, sendo até reconhecida a nível nacional e servindo para distribuição nos melhores hotéis do país. É evidente que, tendo em conta o território e a localização da Figueira, o principal produto das conservas será o pescado, não obstante há algumas indústrias que se dedicam às leguminosas e à fruta, como é o caso desta, inclusive com fruta proveniente de Alcobaça. Em 1915 está a operar Inácio Augusto Lopes, com 8 variedades de peixe enlatado, e a fábrica que, de alguma forma, mais relevante neste período seria a fábrica conhecida por Figueirense, de Ribeiro e Águas, que, de acordo com alguns articulistas da época, tinha de facto alguns mecanismos muito evoluídos, atendendo ao que se praticava. A unidade estava estabelecida numa rua central da Figueira da Foz, na rua 10 de Agosto, e produzia em 10 horas de trabalho, com 20 funcionários, 12.000 latas. Já para a preparação do peixe eram necessários 10 homens e 80 mulheres, e como já se frisou, era de facto uma indústria que estava muito subsidiária da mão de obra feminina e também infantil, no caso
de algumas notícias que encontrei relacionadas com estas indústrias. As suas conservas eram exclusivamente de sardinha, com estas marcas em relação ao pescado de sardinha, mas também as ervilhas La Sultane, La Merveilleuse e as sardinhas gaúcho. Eram sobretudo para exportação, portanto para as colónias africanas e para o Brasil, porém em 1904 um incêndio de grandes proporções acaba por destruir os mecanismos essenciais da fábrica e outras vicissitudes acabaram por levar ao encerramento em 1907. Notícias da época dão a entender que de facto terá havido mão criminosa neste incêndio, porque as condições de segurança seriam as ideais e, portanto, terá sido um incêndio com origens criminosas. A José Ferreira e Maris, já na parte do Conselho, em Boarcos, portanto, esta distinção Figueira-Boarcos, marcada em relação às conservas, é uma fábrica que opera em 1904 com conservas exclusivamente de sardinha e que é subsidiária das armações de pesca à valenciana que operam ao largo da costa de Boarcos. Antes do seu encerramento em definitivo, ainda se encontra em atividade em alguns registros, consegue-se provar isso, em 1907, mas a sua duração de facto é curta. Outra referência que aparece à indústria de conservas em Boarcos é relativa a Edmundo Ferreira, que não era figueirense, era, portanto, residente no Porto e que, em documentação vária do arquivo histórico, consegue-se perceber alguns requerimentos que apresenta à Câmara para as licenças e obras relacionadas com esta fábrica. Esta fábrica vai depois passar para outras mãos e até a partir da década de 50 a Ecofis é das mais antigas, ou seja, das que chegou até mais tarde até nós, mas esta fábrica também já foi demolida, embora a Ecofis tenha passado para a margem sul do Mondego e seja uma das que se encontra em atividade atualmente. De acordo com os estudos de Rui Cascão, que talvez seja o maior especialista na história económica da Figueira da Foz, ele considera que durante o pós-guerra, em 1925, existem 3 fábricas a operar de forma intensiva, sobretudo as conservas Bom Sucesso e Santiago Paur, não na zona de Boarcos, mas na zona urbana de São Julião. António da Silva Roque inaugura em 1918 esta fábrica, conhecida por Monumento, e sabe-se por documentação vária que ele pretende, a determinada altura, fazer obras de ampliação, depois retira esse requerimento à Câmara e desiste, mas existem diversos outros documentos que vão mostrando as diferentes evoluções em termos de infraestruturas dentro da sua fábrica. A curiosidade que me levou, sobretudo por causa da tal catalogação das imagens, é depois haver elementos que se cruzam, nomeadamente de 2 firmas que aparecem em simultâneo no largo Grupo Caras Direitas e de que, por outros cruzamento de fontes, percebemos que não são as mesmas, mas de que não temos, de facto, mais informação para distinguir e para perceber a localização anterior. De resto, este António da Silva Roque tinha também na Ericeira, aliás, este plano é da fábrica na Ericeira, e havia muito esta dualidade de empresários com fábricas noutros pontos do território, com condições para este tipo de fábricas. Em 1950 ele aparece em publicidade no tal guia turístico e comercial e com realmente os produtos que eram produzidos naquela fábrica, as sardinhas em salmoura, as sardinhas prensadas, as anchovas em salmoura e ainda os filetes de anchovas. Na mesma publicação, na edição de 44, conseguimos cruzar e perceber que as imagens que nós temos no fundo
do arquivo fotográfico são muito semelhantes às que aparecem na publicidade utilizada por este industrial. Algumas espécies fotográficas não se encontram nas melhores condições, mas esta consegui, de alguma forma, que servisse para ilustrar o interior da fábrica e que mostra as embalagens. Eu acho particularmente curiosa pela dimensão das latas, que não é comum associarmos à indústria conserveira, mas depois nesse fundo de imagens que apareceram, vemos aqui um desfile etnográfico muito comuns na época, em que as mulheres, portanto, é um desfile em que estão em evidência as atividades económicas da Figueira e de Buarcos e nitidamente elas levam à cabeça estas tais latas de que fiz referência há pouco e, portanto, ligado às pescas e às conservas. Já na segunda metade do século XX e após o encerramento da fábrica, este edifício é convertido em mercado municipal. Muitas pessoas nem tão pouco associam que antes houve uma fábrica ali a funcionar, porque ele manteve exatamente as mesmas características em termos de fachada, mas parece uma construção propositada para esse fim de mercado municipal e não de fábrica. Existem diversas indicações, portanto, no tal guia e que mostra que a tal outra empresa, que também situada no grupo de caras direitas, que é a Fonseca e Roque, que me levantou algumas dúvidas no cruzamento, e poderia ser a mesma de António da Silva Roque, mas há esta distinção, há esta prova cabal de que eles funcionaram em simultâneo em alguns anos e, portanto, ainda não consegui apurar onde é que seria a outra, estou quase a terminar, a outra fábrica. Saltar também, se calhar, então aqui algumas situações para não vos prender. Esta fábrica de Augusto António Parreira é também situada em Buarcos, e a questão em relação a esta tem a ver com o facto de, em algumas requerimentos à Câmara, falar de armazém de peixe e depois, a determinada altura, já se falar em fábrica de peixe, o que levanta a hipótese de que estas fotografias com estes armazéns no largo do Grupo Caras Direiras, e que é conhecido também pelo Areal da Praia, o Largo do Areal da Praia, possam estar associadas a esta indústria. Não tenho informação definitiva em relação a isso, mas tudo leva a crer que possa ser realmente um armazém de peixe que depois também operou enquanto pequena indústria. Ainda outra, de António Lucas e Filho, que também tinha aquela situação que falei, a operar em Matosinhos e em simultâneo na Figueira da Foz. E depois trouxe estas duas imagens só para ilustrar o interior de alguns estabelecimentos comerciais, em que se vêem diversas latas de conservas. Isto porque, no tal guia, acontece não haver a distinção do que é que são os comerciantes e do que é que são os industriais. E, portanto, sabe-se que, por exemplo, o Joaquim Canelas e Daza de Castro não é um industrial, mas sim um comerciante, e, portanto, há esta promiscuidade de atividades dentro do mesmo catálogo que pode gerar alguma confusão. Saltar aqui a questão do Joaquim Canelas, aqui novamente ainda essa simultaneidade, e finalmente esta fábrica que também chegou ainda até em princípios da segunda metade terá sido demolida talvez na década de 70 do século XX, mas que foi fundada em 1955 e é de facto sobre esta fábrica que temos um espólio mais alargado, mas só do interior. Eu cheguei à conclusão que era da fábrica por uns painéis que estavam e que consegui focar, e depois fui buscar informação ao jornal. Ela foi fundada em 1955 e de facto no início da década de 70 foi demolida e é hoje o espaço ocupado por um edifício de habitação absolutamente comum. Só para finalizar, dizer que realmente a indústria conserveira na Figueira da Foz viu dias de glória e depois atravessou momentos de desalento, recuperou agora já em pleno século XXI algum dinamismo com duas empresas a operar, a Briosa e a Cofisa,
o que justificou que no nosso receituário, na nossa edição do receituário gastronómico da Figueira da Foz, que, editado pela Edilidade em 2015, que coordenei essa edição, resolvemos, para além do óbvio receituário tradicional, incluir um capítulo dedicado aos velhos produtos, novas receitas, ou seja, aproveitando os produtos endógenos locais e tradicionais e dar-lhes, mostrar o que hoje em dia se faz com eles. E nessa medida entendemos que a Briosa poderia entrar como parceiro nesta edição, uma vez que as suas conservas têm dado aso a diversas receitas mais modernas. E agora, já em jeito de conclusão, e uma vez que estaremos todos a ir almoçar, só mostrar as 3 receitas que o chefe colaborador dessa empresa, Nuno Miguel, confeccionou para esta obra de que referi. A bola de sardinha, o torricado com filé de cavalo e tomate marinado e ainda os escabeches de carapau em conserva. E é tudo, muito obrigada. Agora temos apenas 5 minutinhos para debate. Se alguém tiver alguma questão que queira colocar, está agora aberto. Se ninguém tiver nenhuma questão. Se nem tiver, eu tenho primeiro um pedido de desculpa por ter-me ausentado e não ter ouvido a conclusão do meu querido amigo, não ter ouvido assim no início, mas isto trocou as voltas relativamente ao parqueamento do carro. Não é uma pergunta, não é um comentário, é se calhar um contributo. Penso que percebi que o que fez foi um estudo exaustivo sobre quem foram os operadores industriais na indústria da conserveira na região. Uma tentativa, porque há muito pouca documentação disponível nas localmente. Sim, localmente. E dizer que a grande parte, pelo menos no período cronológico em apreço, grande parte destas indústrias funcionaram também a vapor. Okay? Aliás, a utilização do vapor como recurso energético é muito persistente na indústria da conserva. O que significa que na Direção-Geral de Energia extinta, cujos arquivos, cuja salvaguarda dos arquivos é complicada, e eu não sei muito bem agora onde é que eles estão, penso que no IAPMEI, e não sei como é que se acede a eles, mas basicamente a lei exigia que a instalação de uma caldeira de vapor tivesse que ser fiscalizada pela Direção da Energia por via da definição do seu timbre, ou seja, dizer a que pressão é que ela podia trabalhar perante um teste de pressão superior. Isso faz com que qualquer instalação de caldeira, nomeadamente na conserva, que é uma das indústrias mais numerosas nestes processos, tenha que ter um pedido de licenciamento prévio, o que significa que nesse fundo documental tem certamente todas as que na altura e na região utilizaram caldeira. Pode ser um contributo. Muito obrigada. Irei investigar. Só tenho uma pergunta para o Dr. Augusto. Eu, como estudei bastante a fundo, estou em particular a pesca e as conservas, que é a economia da cidade na metade do século XX, lhe pergunto é que eu encontrei várias vezes muitos relatos em que embarcações de peniche iam a Setúbal pescar sardinha e muitas vezes os setubalenses à volta desses navios entravam em conflito com eles e mandavam-lhes o peixe ao mar outra vez. Eu não sei se encontrou também conflitos desses onde embarcações setubalenses tenham ido a peniche ter feito coisas que se mudavam o seu... Eu conheço essas histórias não por via documental, mas por via oral. Okay? É comum relatar-se problemas que embarcações matriculadas no Porto de Peniche tiveram pescando noutros locais. Se hoje essa questão é uma questão que não se levanta, porquanto basicamente as embarcações de todo o país usam as lotas conforme mais convém do ponto de vista económico, não existem questões de limitação na captura, ou seja, nem do ponto de vista legal, nem do ponto de vista cultural. Na altura também não havia do ponto de vista legal, havia do ponto de vista cultural. Portanto, eu conheço relatos de embarcações matriculadas em Peniche a terem problemas de captura fora de Peniche,
Não tenho nenhuma evidência que demonstre que Peniche se opôs alguma vez à captura nas suas águas. E o que é isso das suas águas? Atendendo a que Peniche terá alguma partição administrativa do ponto de vista da capitania, mas do ponto de vista da captura isso não é coisa que exista, até porque se captura sardinha em Peniche desde que o cerco foi importado em zonas cada vez mais longínquas, os cerros, como se chamam, zonas profundas com afloramentos rochosos que vêm muito cá acima, que são zonas de grande abundância. Bem, não vou falar aqui das questões do upwelling e de companhia limitada, mas porque em zonas de água profunda, sempre que há um afloramento rochoso, isso constitui uma oportunidade para o peixe se fixar e, portanto, não dá peixe aos pescadores. Mas, portanto, estou a inferir que, pescando pescadores de Peniche sempre longe dos seus portos, a questão dos outros pescadores irem buscar os mesmos cerros, enfim. Ainda que a coisa na pesca da sardinha, nomeadamente, é sempre muito competitiva e é sempre muito pouco leal. Portanto, estão sempre contextualizadas condições ótimas para o conflito. Mas respondendo diretamente à pergunta, não tenho notícias de problemas de Peniche pescando fora, não tenho notícias de outros pescadores de fora capturando a Peniche. Eu só tenho mais uma pergunta muito rápida para concluir, que é também acima do relacionado também com o professor, que se prende com o facto de o Algarve e Setúbal são as capitais nacionais de produção de conserva de peixe, apesar de Setúbal ser muito mais fechado do ponto de vista geográfico, o Algarve são ilhéus industriais, ali há uma grande concentração de fábricas, primeiramente quase 100 fábricas a produzir. Mas com muito menor peso do que o Setúbal ou o Algarve. O que eu pergunto é se muitas vezes se tem conhecimento de que as sardinhas pescadas em Peniche, se havia uma grande venda para estas regiões, para a produção de conserva, ou se era exclusivo para a exportação para o estrangeiro, ou para o consumo local? Primeira questão. Essa afirmação carece de contextualização cronológica. Quando se diz que o Algarve e Setúbal são os grandes produtores de conserva, tem que se dizer em que período. Primeiro metade do século XX. Depois a coisa altera-se. Setúbal a partir de Setúbal. Eu estava a falar de políticos que apresentou. Setúbal a partir de 25 não desaparece, mas entre o período até o seu desaparecimento. Não estava aqui, ou não. O Fabrício tem 95, mas isso houve uma queda brutal, não é? 33 é que não recupera mais. No caso de Setúbal, o declínio conserveiro não é acompanhado de uma recuperação. Primeiro metade do século XX, é que como foi a hoje, por exemplo, o Peniche é um importante centro de produção de conserva. Depois se mulheres que têm conservas desde 95. Exatamente. Porque estava a referir ao que apresentou. Peniche sempre exportou para o mercado interno a esmagadora maioria da sua sardinha. Inverte-se isso, portanto, este ciclo de captura e exportação, nomeadamente para a Alta de Lisboa, que é um problema, até do ponto de vista historiográfico e de história económica, quando se começa a olhar para o produto realizado em Lota de Lisboa, de onde é que vem esta sardinha? Porque se estivermos a analisar isto do espectro nacional, temos um problema. É que vamos contabilizar duas vezes grande parte da sardinha que é contabilizada em produto em Lisboa, porque foi contabilizada também em Peniche, porque ela foi capturada e comercializada em Peniche e é saída em... Exatamente. Esta grande verdade, que é a esmagadora maioria da sardinha capturada em Peniche, é exportada para Lisboa, só tem, digamos, uma alteração significativa quando as indústrias conserveiras do Algarve se começam a mover para Peniche atrás dos cardumes, porque é este o ciclo. A implantação de indústria de conserva em Peniche não acontece por iniciativa local, acontece por iniciativa algarvia, que tem um conjunto significativo de industriais que possuem dinâmicas industriais horizontais, ou seja, eles têm as frotas de pesca, têm as empresas que constroem os barcos, têm as oficinas que reparam e constroem as caldeiras e, simultaneamente, são armadores e pescam sardinha. E, portanto, vem para Peniche porque a sardinha termina primeiro em Algarve e ainda persiste em Peniche. Portanto, eles vêm montar as suas fábricas e construir os seus bairros operários em Peniche. A Algarve Exportadora é a primeira. Eu existo
causa disso. O meu avô veio lá aos restaurantes para Peniche. E, portanto, o interesse que agora a indústria conserveira de Peniche tem em mobilizar pescado inverte esta realidade que é a esmagadora maioria. Ok, está bom, muito obrigado. Vocês vão lá dar uma questão? Estão a encerrar o painel? Podem ir, então. Eu vou apagar o PowerPoint todos.